boa tarde, boa noite, não sei de onde você está me ouvindo, aqui é de manhã no Brasil e estou aqui cheia de inspirações depois dessa viagem mágica a Portugal. Quem não viu ainda, veja os vídeos anteriores, que acho que estão bem divertidos. E eu fui registrando a minha andança toda, um pouquinho das experiências que eu vivi. E agora sim, acho que deu um tempinho para processar um pouco da experiência. E eu queria compartilhar hoje uma coisa com vocês. Aqui o canal é Morrer e Viver, né? Porque, para quem não me conhece ainda, eu sou Cíntia, sou psicóloga, terapeuta integrativa e eu falo um pouquinho sobre o que eu sinto e entendo sobre a morte e, na verdade, acabo trazendo muito sobre o que é para mim estar na vida, né? Porque eu acredito que para a gente preparar uma boa morte tem a ver com a gente viver de verdade, com intensidade. É só assim que a gente vai estar um pouquinho mais pronto para desapegar desse corpo e voltar para casa, né? E por isso que eu acho que as viagens são tão fundamentais, né? Eu gostei, assim, achei legal estar registrando, porque eu me senti muito viva, viajando, ousando, indo para lugares desconhecidos, abrindo mão do controle. E esse é um tema que eu já trouxe algumas vezes aqui, eu sinto que ele tem tudo a ver com deixar morrer. Eu cuido da minha mãe, hoje ela está numa casa de repouso, não está mais aqui comigo em casa, mas ainda sou responsável, né? Pelo cuidado da minha mãe, em cuidados paliativos, é isso que me motivou a começar a escrever. E uma das coisas que eu percebo é que tanto para a gente estar na vida, acho que estar na vida é um exercício de soltar o controle e confiar, fazer a nossa parte. Eu estudo e pratico e vivo, né, assim espero, o Ho'oponopono. É uma das egrégoras, eu passeio por várias, quem me conhece sabe, mas é uma das egrégoras que, assim, eu tenho mais me sentido em casa, do Ho'oponopono, que é um estilo de vida. Antes de ter virado essa técnica que a gente tem hoje, com livro escrito e tudo mais, era um estilo de vida das comunidades havaianas, em que Ho significa fazer, né? Opono, correto, do correto. Então, assim, Ho'oponopono, fazer o correto do correto. E aí a gente vai se perguntando a cada instante santo, a cada minutinho, o que é o correto do correto para mim? E aí a gente faz, né? Porque não adianta a gente saber e também não fazer nada. A gente pergunta, tem uma resposta interna. E isso é com tudo na vida, é 24 horas. Né? Isso sim é o verdadeiro Ho'oponopono, a gente pelo menos intencionar estar nesse lugar de fazer as coisas com consciência. E eu sinto que é isso, a gente faz desse lugar de uma consciência mais ampliada, sempre que possível, porque somos humanos, mas aí a gente solta o controle, deixa acontecer, porque a gente não é só o nosso ego, tem outras instâncias que governam e existe uma mente criadora que sabe muito mais, né, do que a gente consegue enxergar. E aí é hora de soltar o controle. E se a gente exercita isso durante a vida, quando a gente morre, a gente, né, ou quando está prestes a fazer essa partida, deixar esse corpo, que eu acredito que ele é um invólucro super importante, mas existe algo mais, né? Somos seres de luz e a gente vai voltar para essa grande luz. E então, assim, aí é a grande hora de soltar mesmo, né?
E aí eu acho que eu até demorei um pouquinho também para vir aqui ter coragem de gravar para vocês, porque o que eu queria falar é uma coisa muito íntima e, como outras vezes eu já fiz, acabo me desnudando aqui para vocês, né? Eu fiquei muito impactada com a questão das sincronicidades, da gente poder ler os sinais e de poder ir no flow, né? E fluindo com a vida. Nessa viagem que eu fiz recente. E, bom, esse já é um pouco meu estilo de vida, quem me conhece sabe que eu sou muito isso, né? De muitas vezes realmente sustentar uma fé e me jogar sem saber o que vai ser, e aquela coisa assim, põe o pé com gratidão que Deus põe o chão. Então eu me vejo nesse momento e nesse lugar muitas vezes, né? Muitas vezes. E aí eu fico pensando na magia do invisível, nesse campo de sincronicidades, em que tudo já é, em que, né, a gente não precisa se preocupar com escassez, porque a gente já é abundância, a gente só tem que acessar e se abrir para permitir que chegue tudo que a vida já tem para trazer para a gente. E que talvez o nosso maior exercício, desafio, seja a gente manter uma frequência elevada a todo momento, né, com tudo que a vida traz, que muitas vezes é desafiador, é para isso que a gente está aqui, chegam as nossas sombras, né, para a gente encontrar, mas assim, como é que eu sustento uma frequência mais elevada para que eu também possa receber o que é divino, o que é maravilhoso, com alegria, com gratidão, com facilidade, né, com glória. Bom, então, eu fiquei pensando em algumas coisas que eu vivi. Eu acho que foram muitas sincronicidades na viagem, o tempo todo. Mas no finzinho da viagem aconteceu algo muito inusitado, assim. Que eu vou ver se eu consigo falar aqui, tá? Se eu não conseguir, eu deleto. Vocês vão ver. Esse áudio nem aparece, esse vídeo, né? Mas eu acho que é o meu jeito de ser. Eu acho que quando a gente se vulnerabiliza, a gente também abre portas para se conectar com o outro. Porque é isso, né? Somos todos de carninha, somos todos iguais, só muda o endereço. Então, vou falar. Que eu tô sentindo de falar. Meio assim, empurradinho, mas vou contar esse caos para vocês, que vocês sabem que eu também sou contadora de histórias, né? Adoro. Então, assim, tô eu lá na terrinha portuguesa e tal. E assim, antes de ir, eu fiz o meu roteirinho de viagem básico. Então, assim, eu vou chegar no aeroporto de Lisboa, aí eu já tinha, né, vou pegar um táxi, né, e vou até a rodoviária, Sete Rios. Aí de lá já tô com passagem comprada de ônibus, lá o autocarro, vou para Leiria. Ok, tinha mais ou menos algumas coisas traçadas, né, que me deram uma certa segurança para eu ter coragem de ir. Mas eu também senti de deixar aberto algumas brechas para que o acaso pudesse atuar. Eu lembro de uma amiga que é da psicossíntese, uma grande irmã, Patrícia Curá, salve, maravilhosa, que ela uma vez me falou assim, que quando ela fazia desenho, ela tinha mania de preencher toda a folha do desenho. E aí um dia uma terapeuta, sei lá, uma focalizadora de alguma vivência que ela estava, virou para ela e falou assim: você precisa deixar um espaço em branco, senão como é que Deus vai atuar na sua vida se você preenche tudo, né? E eu ouvi a mesma historinha uma vez que eu estava estudando Cabala com o pessoal do Cabala Center, gratidão também. E aí um dos professores contava assim que eles tinham feito uma aula super hiper impecável. E aí, quando eles foram mostrar pro superior deles, né, ele falou: não, essa aula não. Mas como não? A gente se esmerou tanto, a gente ficou dias e dias preparando, tá tudo perfeito, não falta nada. Ele falou: exatamente por isso, tá perfeito demais. E
E é preciso a imperfeição, é preciso as brechas para que Deus entre na nossa vida. É forte isso, né? É profundo, é para pensar sobre. Então, jogo aí a petequinha. Bom, deixo eu essa brecha no dia 1º de outubro. O resto eu sabia todos os dias, pelo menos eu sabia onde eu ia dormir, né? Tinha dias que eu ia estar em imersão no Congresso Internacional da Felicidade, lá já tinha hotel, já tinha comida, já tinha tudo. Outros dias eu ia estar em Braga, também já tinha hotel comprado. Em Sintra eu comprei hostel e em Lisboa eu comprei Airbnb. Pronto, um pouquinho de cada experiência, como assim foi se apresentando para mim. Só que foi muito interessante, porque o dia 1º de outubro, que aliás, agora caiu minha ficha, que é exatamente um mês antes do meu aniversário, que é 1º de novembro. Olha que interessante, e não deve ser por acaso, que eu senti que tinha que ficar em branco e eu falei, eu vou para lá e eu vou descobrir o que eu tenho para fazer. Eu já tinha uma intuição, porque eu ia estar entre Sintra e Lisboa, né? Eu tinha comprado a noite do dia 30 em Sintra e eu já desconfiava que eu ia gostar muito, muito, muito daquela cidade mágica, celta, incrível, e eu amei mesmo. E depois, no dia 2, eu tinha Airbnb em Lisboa, mas no dia 1 eu não sabia onde eu ia estar. Bom, então eu fui para Sintra, saí de Cascais, do Congresso da Felicidade, acabei fazendo amizade lá e a pessoa, uma colega de quarto, super querida, a Isabel, a família dela me trouxe, foi buscá-la no Congresso e me passou e me deixou em Sintra na porta do meu hostel. Achei lindo, que era de noite e tal, e Sintra é meio assim, aquelas cidadezinhas pequenas em que tudo fecha, né? Não tem mercado, não tem nada depois de uma certa hora. Então eu cheguei lá, pelo menos eu já estava na porta do hostel, entrei, me acomodei e aí dormi. Conversei, né, com a pessoa da portaria, tudo, decidi o que eu ia fazer no dia seguinte. Eu já tinha comprado o ingresso para a Quinta da Regaleira, eu queria muito conhecer o Poço Iniciático e tal, ok. Aí, quando eu acordei, eu já acordei com aquela sensação de que eu vou ficar mais um dia aqui, vale a pena. E aí já fui lá, já comprei, inclusive paguei assim muito, muito menos do que eu tinha pago pelo e-book, só para vocês ficarem atentos, né, que assim, paguei um preço meio absurdo as 2 primeiras noites, essa terceira foi menos da metade. E aí, ok, e fui então eu amanheci, tomei meu cafezinho no hostel, fui para a Quinta da Regaleira a pé, porque eu estava perto. É muito legal lá, gente. Eu tenho uns vídeos, acho que eu fiz um lá. Vejam, é curtinho, é muito mágico esse lugar. Eu achei que eu ia me encantar pelo poço, mas na verdade o lugar todo é muito lindo, assim, muito, muito especial. É uma natureza, é uma magia. Eu fiquei encantada. Fiquei umas 3 horas lá na Regaleira, por isso que é legal ir sozinha, porque você faz no seu ritmo. E eu quando eu curto um negócio, eu demoro. Aí eu vou conversar com os elementais, eu vou tocar as pedras, né? E aí eu não quero ninguém me pondo pressão, né? A hora que acabou de descer no poço, eu falei, só isso, não, vou voltar. E não pode, né? É contramão. Tá escrito lá, sentido único. Voltei. Imagina, voltei, fui por mais um monte de buraquinho, fiquei lá mais um tempão. A hora que eu achei que eu tinha que sair, eu saí. Tudo certo. Agora, se eu tivesse com um grupo tal, eu ia ter que acompanhar a dinâmica do grupo, né? Então, tudo tem os dois lados. Bom, aí saí da Regaleira, fui almoçar, tava morrendo de fome, aí me dei de presente um super almoço chique ali na saída do negócio lá, maravilhoso, com aquele vinho verde que eu adorei de Portugal, tal. Acabei fazendo amizade com um mocinho italiano que estava lá e foi super legal. A gente foi passear no Castelo dos Mouros juntos. Gravei uma live com ele no alto do castelo. Gente, ia ficar muito legal essa live. Live não, né? Uma gravação como essa que eu tô fazendo hoje. Muito legal. Assim,
ia estar meio vergonhoso, porque o meu inglês, né, assim, é muito ruim, confesso pra vocês, mas eu me viro. E o dele também não era melhor que o meu, então os dois, né, porque ele era italiano, não falava português, eu não falava italiano, aí ele ficou me dando umas aulinhas, mas enfim, resolvemos lá tudo que a gente tinha que resolver, foi ótimo, passeamos, filosofamos, conversamos sobre psicologia, que ele fazia, era estudante de psicologia, e aí não subia a tal da gravação, porque lá no alto eu não percebi na hora, ainda eu sem microfone e mesmo que eu tivesse, eu não sei se ia pegar a voz dele, né? E aí ficou um ruído muito alto em cima da voz da gente, do vento. Então só por isso que eu não subi, porque o cenário estava incrível. Eu gostei bastante de lá. E aí fomos embora, pegamos, acho que a gente dividiu uma condução lá, um carro, me deixou num lugar que eu queria ir, fui lá para casa do Fauno, que também já contei para vocês que é um lugar incrível, quem for para Sintra visite. As pessoas de lá são super queridas também, quem trabalha ali, a dona da lojinha em cima, que é uma lojinha de bruxa. Gente, é demais, é tipo a casa da gente, tem que ir, tem que ir. Se for para Sintra, vai para casa do Fauno. Se você gosta de coisas esotéricas, mágicas, de gente querida, de música celta, de natureza, porque também tem um lugar bonito, vai lá. E comida boa e barata, também vai lá. Bom, aí o que aconteceu? Daí eu voltei da casa do Fauno, acabei fazendo amizade com um casal fofo e eles me levaram pro hostel de novo. Lá vou eu de como que eles falam? Boleia. De boleia, carona. Vou eu de boleia de novo pro hostel. E aí, chegou lá, eu já tava tarde e tudo, falei, vou dormir, né? Mas sei lá por que eu parei na recepção, não na recepção, naquela outra, uma salinha que tinha pra você ficar, de convivência, se quisesse ficar. Eu não tinha ficado lá em nenhum momento e tal, mas eu não sei por que eu sentei ali, falei, vou dar uma olhadinha em mensagem e tal, e tinha uma pessoa sentada ali no computador. Bom, começamos a conversar, era um uruguaio, muita gente boa, que mora no Rio de Janeiro, o Guilhermo, super querido. E aí, sei lá, eu nem tinha pensado que eu já tinha pago mais uma noite, que eu ia dormir no dia seguinte lá. Então eu ia ficar mais um dia em Sintra. E eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer no dia seguinte, mas eu também não lembrei que eu tinha que planejar. Daí nessa hora eu falei, putz, eu queria tanto ir pra praia. E eu já tinha pego um monte de dica de praia, né? Com a moça, não lembro o nome dela agora, que era a dona da loja, que é uma livraria e que fica em cima lá na casa do Fauno. Vende incenso, vende cristais, assim, muito querida ela. E eu falei, eu queria tanto conhecer, né, as praias de Portugal, não queria ir embora sem pisar na areia, sem ver o mar e tal. E aí ela falou, você gosta de praia como? Mais selvagem ou mais com gente? Eu falei, eu gosto mais praia deserta, né, mais natureza. Aí ela fez uma listinha de todas as praias, né, em ordem assim, ó, essa aqui é da mais selvagem para mais muvuca, beleza. Guardei a listinha e tal, pra mim nada era familiar, aqueles nomes, eu só guardei. Aí quando chego lá, tô conversando com o Guilhermo, ele falou, então eu tô a fim de surfar amanhã, tal, não sei o que. Falei, pronto, né? Já achei meu programa, já me enfiei no programa dele. Eu falei, então eu vou com você, tudo bem? Vou pra praia com você. Beleza, vamos. Aí combinamos um horário e tal. E aí a gente se encontrou depois do café da manhã e fomos caminhando até o ônibus e a gente ficou lá no ponto de ônibus, esperando o ônibus. Aí ele falou, nós vamos pra Praia Grande, que é praia de surfista. Eu falei, beleza, você surfa, eu não surfo, mas eu fico lá vendo, põe o pezinho na areia, põe o pezinho na ondinha lá mais rasa, tá tudo certo. E faço um filminho pra você, te mando e pronto. Bom, resultado, a gente foi, tava um tempo péssimo, previsão de chuva, começou a
esfriar, eu comecei a me agasalhar, que eu sou super friorenta. Aí eu tava lá de echarpe, com botinha de lã, botinha de frio, assim, de neve, né? Por dentro tudo cheio de pelinho. Calça jeans, agasalho, não sei o que, mas com o meu maiozinho top por baixo, né? Bom, eu sei que a gente tá lá 1 hora no ponto de ônibus e nada desse ônibus passar. Aí ele virou e falou pra mim, olha, vamos para a Praia das Maçãs, porque o ônibus acabou de parar aqui e sei lá, vamos para outra praia então, fazer o quê? Porque senão não vai dar tempo, eu tenho uma reunião de trabalho daqui a pouco, vou ter que entrar, né, no computador, então vamos, pra gente não perder a viagem. Eu falei, vamos, estamos passeando, bora lá, né? Bom, fomos para a Praia das Maçãs, chega lá, eu achei ela incrível, linda, uma praia, mais tranquilinha do que a outra, que era mais, né, onda grande e tal. E aí a gente ficou lá um pouco, aí caminhamos até a ponta da praia. Daí a hora que a gente chegou lá, ele falou, eu acho que a praia que a gente ia é a seguinte. Eu lembro, eu tô olhando daqui, tô vendo. Se você quiser, depois você vai até lá, que lá tem um monte de quiosque, tem lugarzinho legal para comer, barato. Eu falei, beleza. Aí ele foi embora, que ele tinha horário, e eu fiquei. Aí, ok, voltei pro outro lado da praia, no meu ritmo, parei, curti o mar, tava um solzinho, fiquei tomando sol, aí resolvi gravar um vídeo pro canal, que tá aqui, né, vocês vão ver lá, a Praia das Maçãs, Sintra, gravei um vídeo que eu adorei e tal, foi muito gostoso. E daí fiquei com fome e falei, bom, eu vou ver, ele falou que, né, procurei ali, não tinha nada para comer, eu falei, eu vou caminhar até a próxima praia, então, vou. E aí fui andando, aí meu pé ficou todo meio esfoladinho assim, chegou uma hora que eu falei, não, vou pôr sapato, porque não dava para caminhar pela praia, eu tava indo pela areia. No meio do caminho, antes disso, eu achei... Parecia um sítio arqueológico, gente, porque Europa é isso, né? Tá andando, de repente um sítio arqueológico ali, eu achei demais. Aí fiquei lá, tomei meu tempo, li as informações, tirei foto, vi as ruínas, tal, era uma coisa pequenininha, mas era interessante. Aí sim, eu falei, agora eu vou continuar caminhando, tal, pus meu sapatinho, que daí peguei um pouco de calçada. Enfim, fui indo, a hora que eu vi, eu cheguei, realmente aquela era a Praia Grande, que seria o nosso destino, só que teve toda essa história antes de chegar, teve todo esse tempo, e aí é um pouco sobre isso que eu queria falar pra vocês. Assim, eu tava fora do tempo, eu tô passeando, eu não sei nem pra onde eu tô indo, eu tô lá, no flow, mas tem alguém cuidando. Sempre tem. Somos todos maternados pelo cosmos. É isso que a gente tem que lembrar. Se você está conectado com a tua equipe espiritual, e eu acredito que todos nós temos uma equipe espiritual e a gente pode se comunicar com essa equipe e a gente pode ir refinando essa comunicação ao longo da vida, né? Para ficar mais fácil, porque daí qualquer coisinha você pergunta, vou para cá, vou para a direita, vou para a esquerda. Eles respondem. Faço o quê? Aí você escolhe se quer obedecer ou não. Eu geralmente obedeço o que me mandam, porque dá bom, né? Quando eu quero fazer por conta própria do meu ego, costuma não ser tão bom. Então, por experiência, eu vou, né? No que eles falam. Mas é isso, tem sempre uma ordem, mesmo que pra gente não pareça. E o que me impactou foi justamente pensar em toda essa sincronicidade. Tá, e se eu não tivesse parado para conversar com esse uruguaio? E se eu não tivesse... É muito e se, sabe? Se eu não tivesse me enfiado no programa dele? Se ele não tivesse ido embora e tivesse ficado lá comigo, provavelmente ia ser outro passeio. Como eu estava sozinha, eu fiz outra história. Bom... Até aí já é interessante. E depois o que acontece? A hora que eu chego lá, eu tô com fome, eu olho tipo um restaurantezinho, não é restaurante, né? É uma coisa mais simples, mas assim,
Tinha um lugar lá que vendia comida, tipo um barzinho, assim. E aí eu subi, né, pro lugar, tinha, enfim, umas escadinhas. E era de uma brasileira. E aí tô eu lá conversando com a brasileira, ponho meu celular para carregar, mas não sei o que, blá blá blá. Ai, quero tirar foto com você, mandar para as minhas amigas, e aquela coisa, né? Cíntia sendo Cíntia. E aí, tal, pedi a minha bebida que eu ia tomar, pedi o meu lanchinho. Bom, nisso chega lá um espanhol, não sei por que eu percebi que ele falava em espanhol, mas enfim. E aí, acho que eu pedi para ele tirar foto da gente e ele tirou, tal, e a gente começou a conversar e eu brinquei com ele e falei... porque a Sara, que era a baiana, ela virou para ele e perguntou se a bebida dele, acho que ele pediu um mojito, se a bebida dele ia ser com álcool ou sem álcool. E aí ele falou, com álcool, tal, a minha é com álcool. E eu achei engraçado e eu virei na hora e falei assim, como estou sola, para mim sem álcool, né? Assim, o máximo que o meu portunhol permitia naquele momento. E falei, e pronto, tô eu lá, continuo lá com a minha bebidinha sem álcool e não sei o que. E aí ele achou engraçado aquilo, achou interessante. Primeiro, aí ele virou pra mim e perguntou assim, ele achou que eu tava acompanhada, que eu tava com alguém e tal, geralmente as pessoas viajam, né, com alguém. E acho que eu falei como viajo sola, alguma coisa assim. Aí ele virou e falou assim, por que estás sola? E aí... Como eu faço aqui, exercito muito isso aqui no canal, né? A primeira resposta que me veio na ponta da língua, eu virei assim com a maior espontaneidade do mundo e falei, porque viemos solos e nos vamos solos. E aí ele achou aquilo tudo muito interessante e pensou assim, nossa, isso é uma senha para eu conhecer e conversar com essa pessoa. Ok. E daí ele perguntou se podia sentar comigo, se eu ia me sentar, eu falei que tudo bem, aí a gente foi, sentou numa mesinha e tal, e enfim, e aí ficamos conversando um tempão, aí essa brasileira colocou música brasileira, daí imagina se a pessoa aqui não vai querer dançar, né, era um shot que tava rolando, aí já catei o espanhol, tu danças, né, sei lá, nessa hora mistura tudo, né. Hospedando, sei lá o que eu falei, que ele entendeu, que a gente se comunicava super bem, eu no meu portunhol, ele no dele. E aí ele falou que dançava, sei que a hora que eu vi a gente já tava lá dançando, foi super divertido, até que dançava bem o bichinho. E já aumentamos o volume da música e ficamos lá, inauguramos uma pista de dança lá. E foi super divertido. E aí depois eu falei, bom, eu preciso ir embora porque eu vou voltar pro meu hostel e eu vim acompanhada, tô voltando sozinha, vim de ônibus, preciso ver aí onde é que, né, enfim, não quero ir de noite, né, pra eu me achar o ponto de ônibus e tal. Aí ele falou, se você quiser eu te levo, te dou uma carona, né. E aí, assim, porque aí a história é que ele estava morando em Portugal há 3 anos, e estava vivendo uma experiência bem interessante, que ele alugou o apartamento dele, que ele tem lá nas Ilhas Canárias, aliás, um lugar lindo. Ai, aqueles charcos, assim, com piscina natural, coisa mais linda. E aí, equipou um carrinho simples, bem simples, assim, um furgãozinho, mas que tinha tudo que era minimamente necessário, né? Tipo, ele e Gandhi ali, os dois. Né? Assim, era uma cama gostosa para dormir, um colchãozinho fofinho, tinha uma duchinha que dava para tomar banho, tinha uma parte ali, tipo, que nem se fosse uma geladeirinha que dava para receber, né, coisas, não ia estragar alimentos. E tinha toda uma questão térmica também, uns negócios assim que era para ficar quentinho lá dentro, porque imagina o frio da Europa, né? Quando eu fui tava outono e tava super quente, tinha dia que eu morria de calor, eu tava igual no Brasil, né? Você põe uma roupa, dali a pouco você tira, dali a pouco você põe de novo, tava bem assim. Bom, eu sei que daí
acabou que ele falou que ia me levar se eu quisesse, aí eu agradeci, e tinha um cachorrinho também que andava com ele, coisa mais fofa, dentro da mochila. Ele andava com o cachorrinho para tudo quanto era canto, cuidava do cachorrinho, super querido. E aí eu sei que a gente fez amizade, tudo, e depois a gente acabou fazendo várias outras coisas juntos que foram muito importantes para mim. Enfim, foi muito lindo mesmo. Acabou que eu comentei com ele sobre o jogo da transformação e ele ficou doido para jogar. E aí a gente combinou de jogar depois que a gente chegasse em Sintra e que eu queria tomar um banho, não sei o que, e depois eu podia focalizar o jogo para ele, né? Tava lá comigo mesmo. E aí a gente fez isso, ele me levou pro hostel, eu tomei meu banho, a gente se encontrou de novo e aí a gente resolveu jantar primeiro, que já tinha dado uma fominha, e sei que acabou ficando meio tarde, mas a gente fez o jogo e foi bonito, sim, foi bem legal, enfim, e depois continuamos juntos e depois acabou que a gente também ficou junto mais alguns dias. Ele acabou me levando para Lisboa, a gente também teve algumas experiências lá. E aí foi bem importante para mim, né? Acabou que, enfim, acabei sem esperar, né? Já tinha vivido uma viagem inteira de autoconhecimento, de descobertas, acabei recebendo de presente esse grande encontro, né, ou reencontro de almas, que foi uma conexão muito profunda mesmo, foi muito bonito, foi legal pra caramba, foi divertido, leve e profundo. E acabou virando um romance, né, era isso que eu tava com vergonha de falar, mas pronto, falei. E aí, foi muito legal, porque, e aí que eu falo, imagina se eu quisesse controlar, ou se eu quisesse marcar um encontro, tipo, não tinha nada a ver, eu nunca ia conseguir encontrar esse cara, ele nunca ia conseguir me encontrar, mas é só porque os dois estavam totalmente no flow, que aconteceu, é porque a gente estava entregue, né, porque a gente estava inteiro, em cada passinho do caminho, sabe, se eu tivesse demorado um pouquinho mais ou um pouquinho menos naquele sítio arqueológico, não ia desencontrado, cara, sei lá, tem tantos cis, e aí tem essa imagem que vem pra mim, que eu sempre penso no milagre da vida e no encontro do óvulo com o espermatozoide. Pra mim é algo dessa grandeza, sabe? Que assim, tem que ter muitas condições perfeitas para que ocorra uma fecundação, para que a vida ganhe vida, né? Então eu tenho lá um óvulo, ele tem que estar maduro o suficiente para ser acolhedor, para ser um ambiente bom. Eu tenho que ter lá o espermatozoide, tem um monte de espermatozoide competindo, sei lá, nadando junto. Eu tenho que ter a quantidade de fluxo, como fala, do líquido ali, que está ali para ele conseguir deslizar. Tem que ter um pH, né, ideal. Se tiver muito ácido o canal vaginal, esse espermatozoide vai morrer. Gente, é tanta coisa. Ele tem que ter a velocidade adequada para ele conseguir chegar no óvulo e chegar antes dos irmãozinhos, porque quem entrar primeiro fechou, né? Às vezes entra 2, entra 3 junto, ok, ou entra um em cada um ao mesmo tempo. Mas assim, a partir do momento que, né, deu aquela gestalt ali, se fecha o ciclo para começar um novo, né, da gestação. Então assim, eu falei, gente do céu, é muita coisa, é muita engenharia cósmica, é muito milagre para realmente a gente existir, para a gente estar aqui. Quanta coisa tem que acontecer, né? Eu sempre fico pensando nisso, que eu acho uma coisa assim simplesmente espetacular, né? E isso me ajuda a ter uma confiança de que existe realmente essa ordem maior, que às vezes a gente está num puta de um caos, mas a gente se lembra, peraí, né? E eu agradeço então essa capacidade de entrega, porque eu pude realmente essa confiança, graças a isso eu pude
viver tudo que eu vivi. E a mensagem que eu deixo é essa de vamos confiar na vida, né? Tem um mantra que eu acho tão bonito que a Ana Pedroso me ensinou, que é: eu confio em mim, eu confio na vida. Eu confio, eu solto, eu liberto. E eu acredito que a gente fazendo isso, praticando a cada dia, a gente vai poder receber todas as bênçãos que já são nossas e a gente vai poder também se preparar para uma boa morte. Com muito amor do meu coração para vocês, obrigada. Se fez sentido para você, deixa um like aqui, se inscreve no canal. Se achar que vale a pena, compartilha com alguém, deixa um comentário aqui, vou adorar te responder. Um beijo grande, obrigada por sermos juntos, nos amo. Mua!